Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história que vai tocar profundamente o coração de vocês. Hoje eu trouxe uma narrativa sobre amor verdadeiro, preconceito e a coragem de lutar por quem realmente amamos. Vocês vão conhecer Dalila, uma jovem de coração puro que trabalha como faxineira para sustentar sua família, e Luan, um empresário milionário que descobrirá que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados. Mas quando uma mãe possessiva e preconceituosa descobrir esse romance, ela fará de tudo para separá-los. Haverá lágrimas, confrontos devastadores, uma gravidez que mudará tudo e uma decisão que chocará a todos. Alguém será expulso de casa, segredos serão revelados, e vocês vão torcer muito para que o amor verdadeiro triunfe sobre a intolerância. Antes de começarmos, quero agradecer imensamente a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos contando de onde estão nos assistindo e que compartilha nossas histórias com pessoas queridas. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que preparamos com tanto carinho para vocês. E me contem aqui nos comentários. Vocês estão ouvindo nossa história enquanto fazem o quê? Estão descansando após um dia cansativo, preparando um lanchinho gostoso ou talvez organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês acompanham nossos momentos juntos. Agora sim, vamos dar início à nossa história de hoje. Preparem o coração, porque essa narrativa vai mexer com as emoções de vocês do primeiro ao último minuto. Londrina sempre foi uma cidade que respira prosperidade no coração do Paraná. Suas avenidas largas cortam bairros que contam histórias bem diferentes entre si. De um lado, a gleba Palhano ostenta mansões imponentes e jardins perfeitamente cuidados, onde cada casa parece competir para ver qual brilha mais sob o sol paranaense. Do outro lado da cidade, o conjunto habitacional Vida Nova abraça famílias trabalhadoras que lutam todos os dias para construir seus sonhos, mesmo quando esses sonhos parecem distantes como as estrelas no céu. Entre esses dois mundos, milhares de pessoas atravessam a cidade diariamente, carregando suas esperanças e dificuldades, sem imaginar que às vezes o destino prepara encontros que podem mudar tudo numa única noite. Era nesse contraste que Dalila Santos, aos 24 anos, construía sua rotina diária. Toda manhã ela acordava às 5h30 no seu pequeno apartamento no Vida Nova, preparava um café simples e olhava pela janela da cozinha enquanto a cidade ainda dormia. Seus cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo prático, suas roupas simples, mas sempre limpas e bem cuidadas, e aquele sorriso gentil que ela carregava mesmo nos dias mais difíceis. Dalila tinha aquela beleza natural, que não precisava de artifícios, uma beleza que vinha de dentro, do coração puro que ela herdou da mãe e que nunca perdeu, mesmo depois de tantas dificuldades. Ela sempre dizia para si mesma que era apenas uma fase, que um dia as coisas iam melhorar, e essa esperança era o que a fazia levantar todos os dias com disposição para enfrentar mais um dia de trabalho pesado. No espelho do banheiro, enquanto se arrumava para mais um dia, Dalila às vezes parava e olhava bem nos próprios olhos, relembrando as palavras que a mãe sempre repetia: "Filha, quem tem fé e trabalha com dignidade, nunca fica desamparado. Deus vê tudo e recompensa no tempo certo." O trabalho como faxineira na Cavalcante Empreendimentos não era exatamente o que ela sonhava quando era mais nova. Dalila sempre quis ser professora. Sempre imaginou que um dia estaria numa sala de aula cheia de crianças curiosas, ensinando as primeiras letras e vendo aquele brilho no olhar dos pequenos quando finalmente conseguem ler uma palavra inteira. Mas a vida tinha outros planos para ela. Quando o pai morreu num acidente de trabalho 3 anos antes, deixando apenas dívidas e uma esposa doente, Dalila trancou a faculdade de pedagogia que cursava à noite e saiu em busca de qualquer emprego que pudesse sustentar a casa. A decisão foi dolorosa, mas necessária. "Minha filha, você vai voltar para os estudos", dizia sempre Dona Maria, sua mãe, quando a via chegar cansada do trabalho. "Eu sei que vai, porque Deus não esquece de quem tem bom coração." E Dalila sempre sorria, beijava a testa da mãe e respondia: "Claro que vou, mãe. Só estamos passando por uma fase difícil, mas tudo vai melhorar." Nas noites em que Dona Maria dormia cedo por causa dos remédios,
Dalila às vezes pegava seus livros antigos de pedagogia e folheava as páginas, sonhando com o dia em que poderia voltar a estudar e realizar seu sonho de ensinar. A Cavalcante Empreendimentos ocupava um prédio elegante no centro de Londrina, todo revestido de vidro espelhado que refletia o movimento da cidade durante o dia. Era uma das maiores construtoras da região, responsável por empreendimentos de luxo que mudavam a paisagem urbana e enchiam de orgulho o coração de seu proprietário. Dalila trabalhava no turno da noite, das 6 da tarde até as 2 da manhã, limpando os escritórios depois que todos os funcionários iam embora. Ela gostava desse horário, porque podia trabalhar em paz, sem o burburinho do dia a dia, apenas ela e seus pensamentos enquanto aspirava tapetes, limpava vidros e organizava as mesas que amanhã estariam novamente cheias de papéis e projetos importantes. Durante essas horas silenciosas, Dalila muitas vezes se pegava imaginando como seria a vida das pessoas que trabalhavam naqueles escritórios durante o dia, que tipo de decisões importantes tomavam, que sonhos construíam por trás daquelas mesas elegantes. Ela tinha curiosidade sobre as fotos que alguns deixavam em suas mesas, sobre os projetos arquitetônicos que às vezes esqueciam abertos, sobre como seria ter uma profissão que permitisse usar a inteligência para criar coisas grandes e importantes. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luan Cavalcante vivia uma realidade completamente diferente, mas que nos últimos meses tinha se tornado igualmente solitária. Aos 32 anos, ele era o orgulho da família Cavalcante, tendo transformado a pequena construtora que herdou do pai numa das empresas mais respeitadas do estado. Luan tinha tudo o que a maioria das pessoas sonhava: dinheiro, sucesso, reconhecimento, uma mansão na Gleba Palhano que mais parecia um palácio. Mas depois que seu noivado com Viviane terminou de forma traumática, quando ele descobriu que ela só estava com ele pelo dinheiro e chegou a encontrá-la conversando com amigas sobre como ia aguentar o casamento até conseguir uma boa parte da herança, Luan se fechou para o mundo. Ele começou a trabalhar até mais tarde, mergulhando nos projetos da empresa como uma forma de esquecer a desilusão e a sensação amarga de ter sido enganado mais uma vez. Será que existe alguém neste mundo que pode me amar de verdade? Ele se perguntava, nas noites em que ficava sozinho no escritório, olhando para a cidade através das janelas de vidro. Era uma quinta-feira de março, quando tudo começou a mudar na vida de ambos. Dalila estava no 22º andar, limpando o escritório principal com o cuidado de sempre, quando ouviu o elevador chegar. Olhou o relógio na parede e viu que passava das 10 da noite. É estranho, pensou ela. Todo mundo já foi embora há horas. O som de passos firmes no corredor a fez parar de limpar e prestar atenção. Não queria que ninguém pensasse que ela estava fazendo algo errado, então continuou seu trabalho, mas com os ouvidos atentos a qualquer movimento. A porta do escritório se abriu e Dalila se virou, pronta para explicar sua presença ali, mas as palavras morreram na sua garganta quando viu quem havia chegado. Era o próprio dono da empresa, o homem que ela só tinha visto de longe algumas vezes, sempre rodeado de pessoas importantes e usando ternos que custavam mais que seu salário de vários meses. Luan Cavalcante estava parado na entrada do seu próprio escritório, olhando para ela com uma expressão de surpresa no rosto. Alto, cabelos escuros sempre bem arrumados, ternos sob medida que realçavam sua elegância natural, e aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar além da superfície das coisas. Mas naquele momento havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade que Dalila nunca esperaria ver no rosto do homem mais poderoso da empresa. Ele parecia cansado, com uma tristeza escondida que só quem conhece a solidão consegue reconhecer. Desculpe, Sr. Cavalcante, disse Dalila rapidamente, largando o pano de limpeza e juntando seus materiais. Eu não sabia que o senhor estava no prédio. Posso terminar de limpar aqui amanhã. Não tem problema nenhum. Ela estava visivelmente nervosa, mexendo nas mãos e evitando olhar diretamente para ele, sentindo o coração acelerar de uma forma que não conseguia explicar. Luan observou a jovem por alguns segundos, notando como ela era diferente de todas as pessoas que costumava encontrar no seu dia a dia. Havia algo genuíno nela, uma simplicidade e pureza que o tocaram de uma forma estranha e inesperada. Não precisa parar por minha causa, disse ele finalmente entrando no escritório
e acendendo apenas a luz da mesa. Eu vim buscar alguns documentos que esqueci aqui. Pode continuar seu trabalho normalmente. Dalila hesitou por um momento, mas voltou a limpar, agora ainda mais cuidadosa para não fazer barulho. O silêncio no escritório era quase palpável, quebrado apenas pelo som suave do pano passando pelos móveis e pelo barulho de papéis sendo manuseados por Luan. E foi nesse silêncio que algo indefinível começou a nascer entre duas pessoas que viviam em mundos completamente diferentes, mas que talvez tivessem muito mais em comum do que imaginavam. O que começou como um encontro casual naquela quinta-feira de março se transformou numa sequência de momentos que nenhum dos dois conseguia explicar completamente. Na semana seguinte, Luan se pegou inventando desculpas para ficar mais tempo no escritório, sempre chegando por volta das 10 da noite com a justificativa de que tinha esquecido algum documento importante ou precisava revisar algum projeto urgente. Dalila, por sua vez, começou a prestar mais atenção nos detalhes da limpeza do 22º andar, garantindo que tudo estivesse perfeito antes de Luan chegar. Ela não admitia para si mesma, mas aguardava ansiosamente o som do elevador e os passos firmes no corredor que anunciavam a presença dele. Era como se uma energia diferente tomasse conta do ambiente quando ele estava por perto, uma mistura de nervosismo e expectativa que ela nunca tinha sentido antes. Na segunda semana desses encontros noturnos, a timidez inicial começou a dar lugar a pequenas conversas. Luan descobriu que Dalila tinha uma voz doce e uma forma de falar que demonstrava educação e inteligência, muito diferente do que ele esperaria de alguém na posição dela. "Você sempre quis trabalhar com limpeza?" perguntou ele numa terça-feira, enquanto folheava alguns contratos. Dalila parou de limpar por um momento e sorriu de forma melancólica. "Na verdade, eu queria ser professora. Estava no 3º ano de pedagogia quando precisei trancar o curso." Luan levantou os olhos dos papéis e a olhou com interesse genuíno. "Por que trancou?" Dalila hesitou, não querendo soar como se estivesse pedindo pena, mas algo no tom de voz dele a encorajou a continuar. "Meu pai morreu num acidente de trabalho e minha mãe ficou doente. Alguém precisava trabalhar para sustentar a casa e pagar os remédios dela." A simplicidade e dignidade com que ela contou sua história tocaram Luan profundamente, fazendo-o perceber que estava diante de uma pessoa verdadeiramente especial. A partir daquela conversa, Luan começou a ver Dalila com outros olhos. Ele notava como ela era cuidadosa com os objetos pessoais que encontrava nas mesas, como organizava tudo com carinho, como sorria para si mesma quando via as fotos de família que alguns funcionários deixavam expostas. Havia uma bondade natural nela que contrastava completamente com o mundo de falsidade e interesse que ele estava acostumado a viver. "Você tem sonhos além de voltar a estudar?" perguntou ele numa quinta-feira, enquanto ela limpava a estante atrás de sua mesa. "Muitos", respondeu Dalila sem parar de trabalhar. "Quero ter minha própria escola um dia, um lugar onde crianças pobres possam estudar de graça. Quero ajudar minha mãe a ficar boa. Quero ter uma família, filhos, uma casa com jardim, onde eu possa plantar flores." Ela parou de limpar e olhou pela janela que mostrava a cidade iluminada. "Sei que pode parecer bobagem para alguém como o senhor, mas eu acredito que sonhos existem para serem realizados, não importa quanto tempo demorem." Luan ficou em silêncio por alguns minutos, processando as palavras dela. Quando foi a última vez que alguém tinha falado com ele sobre sonhos de verdade, sobre coisas que vinham do coração e não do bolso? "Não é bobagem", disse ele finalmente. "Na verdade, faz muito tempo que não ouço alguém falar de sonhos com tanta pureza." Dalila se virou para ele, surpresa com a sinceridade na voz dele. "O senhor não tem sonhos." Luan riu de forma amarga. "Eu tinha, mas aprendi que na minha posição é difícil saber se as pessoas estão interessadas em mim ou no meu dinheiro." Dalila parou completamente de trabalhar e o olhou nos olhos. "Isso deve ser muito triste. Viver sem poder confiar nas pessoas deve ser uma das piores solidões que existem." E naquele momento, Luan entendeu que Dalila não só era diferente, ela era exatamente o que sua alma cansada precisava encontrar. Foi na 3ª semana que Luan tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele chegou no escritório na quinta-feira com uma sacola de papel que exalava um aroma delicioso. "Dalila", chamou ele quando ela chegou para começar o trabalho. "Eu trouxe um lanche. Você não quer fazer uma pausa e comer alguma coisa comigo?"
Dalila olhou para ele surpresa, mexendo nervosamente nas mãos. Senhor Cavalcante, eu não posso. Estou trabalhando e... Por favor, interrompeu ele com um sorriso que ela nunca tinha visto antes, mais suave e verdadeiro. Meu nome é Luan, e eu já terminei tudo o que precisava fazer aqui. Na verdade, só vim porque queria conversar com você. Dalila sentiu o coração acelerar com aquela confissão, mas ainda hesitava. Não vai dar problema eu parar de trabalhar? Dalila, eu sou o dono da empresa. Se eu disser que você pode fazer uma pausa, você pode. O sorriso dele era tão genuíno que ela não conseguiu resistir. Eles se sentaram no sofá do escritório, dividindo sanduíches naturais e suco de laranja que Luan tinha comprado numa lanchonete próxima. Era a primeira vez que Dalila comia algo além do simples café, com pão que levava de casa para o trabalho. E ela não conseguia esconder o quanto estava apreciando aquele momento. Você é muito diferente do que eu imaginava, disse ela, tomando coragem para ser mais sincera. Como assim? Bem, o senhor, você é o dono de tudo isso. Tem um mundo nas mãos, e eu imaginava que fosse mais... distante, sabe? Mais frio. Luan riu, mas não de forma debochada. Eu era mais frio mesmo, ou pelo menos fingia ser. Depois de algumas decepções, a gente aprende a se proteger. Dalila assentiu, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Eu também já passei por isso. Tive um namorado que só ficou comigo enquanto eu tinha algum dinheiro guardado. Quando meu pai morreu e ficamos sem nada, ele desapareceu. Luan sentiu uma raiva estranha ao imaginar alguém machucando uma pessoa tão especial quanto Dalila. Aquela conversa se estendeu até quase meia-noite, e quando Dalila finalmente voltou ao trabalho, algo fundamental tinha mudado entre eles. Não eram mais patrão e funcionária, tendo uma conversa casual. Eram duas pessoas que tinham encontrado uma conexão verdadeira, uma compreensão mútua, que nascia da honestidade e da vulnerabilidade compartilhada. Luan ajudou Dalila a terminar a limpeza do escritório, insistindo para que ela lhe ensinasse a fazer algumas tarefas. Você não precisa fazer isso, dizia ela rindo ao vê-lo tentando limpar o vidro da janela. Mas eu quero. Quando foi a última vez que fiz alguma coisa útil com as próprias mãos? E enquanto trabalhavam juntos, conversando e rindo baixinho, para não incomodar os seguranças do prédio, ambos sentiam que estavam vivendo algo especial, algo que nenhum dos dois queria que terminasse. Na semana seguinte, os encontros noturnos se tornaram uma tradição não declarada. Luan sempre trazia alguma coisa para comerem juntos. Às vezes sanduíches, às vezes frutas. Uma vez trouxe brigadeiros que comprou numa confeitaria famosa da cidade. Você vai me fazer engordar, brincava Dalila, mas seus olhos brilhavam de felicidade a cada surpresa. Luan adorava vê-la sorrir. Adorava como ela fechava os olhos para saborear cada doce, como se fosse o mais precioso tesouro do mundo. Era uma pureza que ele não sabia que ainda existia, uma capacidade de se alegrar com coisas simples que o fazia questionar todos os valores que tinha considerado importantes até então. Dalila, disse ele numa terça-feira, enquanto ela organizava alguns livros na estante. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondeu ela, sempre disposta a conversar. Você é feliz? A pergunta a pegou de surpresa, e ela parou de organizar os livros para pensar na resposta. Sabe, Luan, disse ela finalmente, usando o nome dele pela primeira vez sem hesitar. Eu aprendi que felicidade não é ter tudo o que queremos. É saber valorizar o que temos e manter a esperança no que ainda pode vir. Eu tenho minha mãe, tenho saúde, tenho trabalho, tenho sonhos que ainda posso realizar. E agora tenho... Ela parou, percebendo que ia dizer algo muito revelador. Tenho o quê? Perguntou Luan, se aproximando dela. Tenho estes momentos, disse ela baixinho, sentindo as bochechas ficarem vermelhas. Estes momentos conversando com você. Eles têm me feito muito feliz. Luan sentiu o coração acelerar com aquela confissão sincera. Ele se aproximou mais um pouco, olhando nos olhos dela com uma intensidade que fez Dalila tremer. Dalila, eu preciso te contar uma coisa. Estes encontros não são mais coincidência. Eu venho aqui todas as noites porque quero te ver. Porque conversar com você tem sido a melhor parte dos meus dias. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção e expectativa. Dalila olhava para Luan, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo, enquanto ele esperava ansiosamente por uma reação dela. Luan, disse ela finalmente com a voz trêmula,
Você tem certeza do que está dizendo? Somos de mundos muito diferentes. Você é a pessoa mais real que já conheci, interrompeu ele, pegando delicadamente as mãos dela. Não me importo com diferenças de mundos. Me importo com o que sinto quando estou com você. Dalila sentiu lágrimas formarem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não sabia como expressar. Eu também sinto algo especial quando estou com você, confessou ela. Mas tenho medo. Tenho medo de estar sonhando e acordar de repente. Luan aproximou o rosto do dela, sussurrando. Então, vamos sonhar juntos. E ali no meio do escritório silencioso, com a cidade de Londrina brilhando através das janelas, eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo suave e cheio de promessas, que selou o início de uma história de amor que nenhum dos dois imaginava possível. Os 2 meses que se seguiram ao primeiro beijo foram os mais felizes que Dalila e Luan já tinham vivido. O que começou como encontros casuais no escritório se transformou numa rotina cuidadosamente orquestrada, para que pudessem passar o máximo de tempo juntos, sem levantar suspeitas. Luan passou a sair do escritório no horário normal, mas voltava sempre às 10 da noite, quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora, e apenas os seguranças e a equipe de limpeza permaneciam no prédio. Dalila, por sua vez, começou a organizar seu trabalho de forma mais eficiente, limpando os outros andares primeiro, para deixar o 22º andar por último, garantindo que tivesse mais tempo livre quando Luan chegasse. Eles tinham criado uma bolha de felicidade no meio daquele ambiente corporativo, um refúgio onde podiam ser simplesmente 2 pessoas apaixonadas, longe dos olhares curiosos e dos julgamentos do mundo exterior. Durante essas semanas mágicas, Luan descobriu facetas de Dalila, que o encantavam cada vez mais. Ela tinha uma forma única de ver o mundo, sempre encontrando beleza nas coisas mais simples e esperança nas situações mais difíceis. Quando ele contava sobre seus problemas empresariais, ela ouvia com atenção genuína e muitas vezes oferecia perspectivas que ele nunca tinha considerado. Você sabia que tem uma inteligência impressionante para negócios? Disse ele numa noite, depois que ela sugeriu uma solução criativa para um impasse com um cliente importante. Deveria estar numa sala de reuniões, não limpando uma. Dalila sorriu e balançou a cabeça. Luan, não existe trabalho que diminua o valor de uma pessoa. Eu limpo estes escritórios com o mesmo orgulho que você constrói seus prédios. A diferença é que você teve oportunidades que eu não tive, mas isso não me faz menos capaz ou menos digna. Essas palavras fizeram Luan admirá-la ainda mais, percebendo que estava diante de uma mulher com uma sabedoria e uma força interior que o deixavam impressionado. Dalila, por sua vez, descobriu que por trás da fachada do empresário bem-sucedido existia um homem sensível, generoso e carinhoso, que só precisava de alguém que o amasse de verdade para florescer completamente. Luan começou a demonstrar sua afeição de formas que tocavam profundamente o coração dela. Ele sempre trazia flores para deixar na mesa dela, pequenos bilhetes carinhosos escondidos entre os materiais de limpeza, e uma vez até trouxe um livro de pedagogia que encontrou numa livraria. Para quando você voltar a estudar, disse ele, entregando o presente com um sorriso tímido. Dalila segurou o livro contra o peito, sentindo os olhos marejarem. Você realmente acredita que eu vou conseguir voltar a estudar? Eu não só acredito, como vou fazer questão de que isso aconteça, respondeu ele, beijando-a com ternura. Você merece realizar todos os seus sonhos, Dalila, e eu quero estar ao seu lado quando isso acontecer. Foi justamente essa crescente proximidade e os pequenos gestos de carinho que começaram a chamar atenção no prédio. Dona Conceição, a funcionária mais antiga da equipe de limpeza, notou que Dalila estava mais feliz e animada do que o normal. Menina, você está com uma luz diferente no rosto, comentou ela numa tarde, enquanto organizavam os materiais no depósito. Aconteceu alguma coisa boa na sua vida? Dalila tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder completamente o sorriso que se formou nos seus lábios. Ah, Dona Conce, a vida anda melhor mesmo. Minha mãe está respondendo bem ao tratamento novo, consegui algumas horas extras de trabalho, mas Dona Conceição, com sua experiência de vida, percebeu que havia algo mais. Sei. E esse algo mais tem nome? Perguntou com um sorriso maroto. Dalila ficou vermelha
e tentou mudar de assunto, mas a semente da curiosidade já tinha sido plantada na mente da funcionária mais experiente. Paralelamente, no mundo de Luan, as mudanças também não passaram despercebidas. Tiago, seu melhor amigo desde a infância e sócio minoritário da empresa, começou a notar que Luan estava diferente. Durante um almoço de negócios numa sexta-feira, Tiago fez um comentário que deixou Luan alerta. Cara, você está estranho ultimamente. Mais animado, sorrindo mais, chegando cedo e saindo no horário, até parece que está apaixonado. Luan quase engasgou com o vinho que estava tomando. Que bobagem, Tiago. Estou só mais focado no trabalho. Focado é? Então por que você tem voltado para o escritório todas as noites? O porteiro me contou que você anda chegando lá pelas 10 da noite e só sai depois da meia-noite. Luan sentiu o coração acelerar, percebendo que sua estratégia de discrição não estava funcionando tão bem quanto imaginava. Estou revisando alguns projetos importantes, só isso. Tiago o olhou com desconfiança, mas decidiu não insistir no assunto no momento. O problema real, porém, estava prestes a chegar de forma muito mais complicada. Berenice Cavalcante, a mãe de Luan, tinha passado os últimos 3 meses viajando pela Europa com um grupo de amigas da alta sociedade londrinense, visitando spas exclusivos e fazendo compras em Paris e Milão. Berenice era uma mulher de 58 anos que dedicava sua vida a manter as aparências e o status social da família. Ela tinha planos muito específicos para o futuro do filho, que incluíam um casamento com alguém da mesma classe social e a continuidade da tradição familiar de associações com outras famílias importantes da região. O término do noivado de Luan com Viviane tinha a deixado extremamente frustrada. Não porque gostasse da moça, mas porque o casamento representava uma aliança estratégica importante entre duas famílias influentes. Quando Berenice retornou ao Brasil numa segunda-feira de maio, ela notou imediatamente que algo tinha mudado na rotina do filho. Luan parecia mais feliz, mais relaxado, e isso a deixou curiosa e ao mesmo tempo preocupada. Filho, você está com uma aparência ótima, comentou ela durante o jantar na mansão da Gleba Palhano. Aconteceu alguma coisa boa enquanto eu estava fora? Luan, que já estava preparado para essa conversa, respondeu de forma vaga. Só estou mais tranquilo com os rumos da empresa, mãe. Os negócios estão indo muito bem. Berenice o observou com aquele olhar penetrante que as mães desenvolvem ao longo dos anos. Não é só isso. Você está diferente. Tem certeza de que não há nada que queira me contar? Luan sentiu um frio na barriga, mas manteve a compostura. Tenho certeza, mãe. Estou bem, só isso. Mas Berenice Cavalcante não era uma mulher que desistia facilmente de descobrir o que queria saber. Nos dias seguintes, ela começou a fazer perguntas discretas para os funcionários da mansão, tentando descobrir se Luan estava se encontrando com alguém. Wilson, o motorista, confirmou que Luan tinha voltado a sair algumas noites, mas sempre sozinho e sempre para o escritório. Muito estranho, pensou Berenice. Por que ele estaria indo para o escritório todas as noites se os negócios estão indo bem? Movida por uma combinação de curiosidade materna e instinto protetor, ela decidiu investigar mais a fundo. Na quinta-feira seguinte, Berenice instruiu Wilson a segui-la até o centro da cidade, onde ela esperaria do lado de fora do prédio da Cavalcante Empreendimentos para ver o que o filho estava fazendo ali todas as noites. O que Berenice descobriu naquela noite mudaria tudo para sempre. Escondida em seu carro com vidros escuros, ela viu Luan entrar no prédio por volta das 10 da noite, como de costume. Mas o que a chocou completamente foi vê-lo sair 2 horas depois acompanhado por uma jovem que ela não reconheceu inicialmente. Eles estavam conversando de forma íntima, rindo baixinho, e quando chegaram perto do carro de Luan, Berenice viu algo que a fez sentir uma fúria que ela não experimentava há anos. Seu filho beijou aquela moça desconhecida com uma ternura que ela só tinha visto uma vez na vida, quando ele era adolescente e estava apaixonado pela primeira vez. Mas o que mais a perturbou foi perceber, pelo uniforme e pela forma como a jovem se dirigiu ao ponto de ônibus após o beijo, que se tratava claramente de uma funcionária, provavelmente da equipe de limpeza. Berenice passou a noite inteira acordada, planejando sua próxima ação. Na manhã seguinte, ela chegou cedo ao escritório e foi direto conversar com a supervisora da equipe de limpeza. Preciso saber quem são todas as funcionárias que trabalham no turno da noite, disse ela.
usando sua autoridade como mãe do dono da empresa. A supervisora, intimidada, forneceu todas as informações que Berenice queria. Foi assim que ela descobriu o nome completo de Dalila Santos, seu endereço no conjunto habitacional Vida Nova, e todos os detalhes sobre sua situação familiar e financeira. Com essas informações em mãos, Berenice começou a elaborar um plano para acabar com aquele relacionamento que ela considerava completamente inadequado para o filho. Ela não podia permitir que todo o status e a reputação que a família tinha construído ao longo de décadas fossem comprometidos por um capricho romântico do filho com uma simples faxineira. A guerra estava prestes a começar e Berenice Cavalcante estava determinada a vencer, não importando o quanto tivesse que ferir o coração do próprio filho para proteger o que ela considerava ser o bem da família. Berenice Cavalcante passou o fim de semana inteiro elaborando sua estratégia. Como uma verdadeira general preparando uma batalha, ela analisou todos os ângulos da situação e decidiu que a melhor abordagem seria uma combinação de pressão psicológica, humilhação pública e, se necessário, chantagem emocional. Ela conhecia o filho bem o suficiente para saber que Luan tinha um coração bondoso e que odiava ver pessoas sofrendo, especialmente por sua causa. Se ela conseguisse fazer Dalila sofrer o suficiente na frente dele, talvez conseguisse que o próprio Luan terminasse o relacionamento para proteger a moça. Era um plano cruel, mas Berenice estava convencida de que estava fazendo o melhor para o futuro da família. Na segunda-feira seguinte, Berenice colocou seu plano em ação. Ela chegou no escritório mais cedo que o normal e instruiu a secretária a organizar um almoço de negócios na empresa para quarta-feira, convidando alguns clientes importantes e parceiros estratégicos. Quero que seja algo elegante, mas aqui mesmo no escritório, disse ela. E peça para que a equipe de limpeza prepare tudo perfeitamente. Aliás, quero que a funcionária Dalila Santos seja escalada especificamente para servir durante o almoço. A secretária achou estranha a solicitação específica, mas não questionou as ordens da mãe do patrão. Berenice sorriu satisfeita, sabendo que estava armando a situação perfeita para humilhar Dalila na frente de Luan e de pessoas importantes, forçando-a a perceber a diferença de classes de forma dolorosa e constrangedora. Enquanto isso, Dalila vivia os dias mais felizes de sua vida, completamente alheia à tempestade que se aproximava. Suas conversas noturnas com Luan tinham evoluído para um nível de intimidade emocional que ela nunca imaginou possível. Eles conversavam sobre tudo: sonhos, medos, planos para o futuro, memórias da infância. Luan tinha se tornado não apenas seu namorado, mas seu melhor amigo, a pessoa com quem ela podia dividir qualquer pensamento sem medo de julgamento. Dalila, disse ele numa terça-feira, segurando as mãos dela enquanto estavam sentados no sofá do escritório. Eu preciso te contar uma coisa importante. O coração dela acelerou, temendo alguma má notícia. Eu te amo, disse ele simplesmente, olhando diretamente nos olhos dela. Sei que pode parecer loucura considerando o pouco tempo que nos conhecemos de verdade, mas nunca senti algo tão intenso e verdadeiro por alguém. Dalila sentiu lágrimas de felicidade formarem em seus olhos. Luan, eu também te amo. Amo tudo em você. Sua gentileza, sua inteligência, a forma como você me faz sentir especial e importante. Amo como você acredita nos meus sonhos quando nem eu mesma acredito às vezes. Eles se beijaram com uma paixão renovada, selando uma declaração que tornava tudo mais real e mais intenso. Dalila, eu quero apresentar você para minha família, disse Luan depois do beijo. Quero que todos saibam o quanto você é importante para mim. Dalila sentiu uma mistura de alegria e nervosismo. Você tem certeza? Sua mãe não vai achar estranho você estar namorando com a mulher mais maravilhosa que eu já conheci? Interrompeu ele. Se ela não conseguir ver o quanto você é especial, o problema é dela, não nosso. Aquelas palavras encheram o coração de Dalila de coragem e esperança. Na quarta-feira, o dia do almoço organizado por Berenice, Dalila chegou ao trabalho com um nervosismo inexplicável. Era como se algo dentro dela pressentisse que alguma coisa importante estava prestes a acontecer. A supervisora da limpeza a chamou logo no início do turno. Dalila, você foi escalada para um serviço especial hoje. Tem um almoço de negócios no 22º andar e preciso que você ajude a servir os convidados. Dalila achou estranho,
pois nunca tinha sido chamada para esse tipo de função antes, mas aceitou sem questionar. Ela se arrumou com o uniforme mais limpo que tinha e subiu para o andar onde passava suas noites mais felizes, sem imaginar que estava caminhando direto para uma armadilha cuidadosamente preparada. O almoço estava sendo realizado na sala de reuniões adjacente ao escritório de Luan, que tinha sido decorada especialmente para a ocasião. Quando Dalila entrou carregando as primeiras bandejas, ela se deparou com um cenário que a deixou imediatamente desconfortável. Luan estava sentado à cabeceira da mesa, rodeado por homens e mulheres elegantemente vestidos que claramente pertenciam à alta sociedade londrinense. E no lugar de honra, ao lado direito de Luan, estava uma mulher de meia-idade, com um olhar penetrante e um sorriso que não chegava aos olhos. Dalila percebeu imediatamente que aquela deveria ser Berenice Cavalcante, a mãe de Luan, e sentiu um frio na barriga ao notar a forma como a mulher a observava. Luan ficou claramente surpreso e desconfortável ao ver Dalila ali naquela situação. Ele não sabia que a mãe tinha orquestrado especificamente para que ela servisse o almoço e percebeu imediatamente que havia algo errado naquela coincidência. Berenice, por sua vez, observava cada movimento de Dalila com um olhar calculista, notando como o filho reagia à presença da moça. Luan, você não vai nos apresentar a funcionária? Disse Berenice com uma doçura falsa na voz. Ela parece ser muito dedicada ao trabalho. Luan sentiu a armadilha se fechando, mas tentou manter a compostura. Esta é Dalila, uma das nossas melhores funcionárias, disse ele, tentando manter um tom profissional, mas sem conseguir esconder completamente o carinho na voz. Berenice sorriu de forma predatória. Dalila, que nome bonito. Me conte, querida, há quanto tempo você trabalha para meu filho? Dalila, sentindo a tensão no ar, mas tentando manter a educação, respondeu. 2 anos, senhora Cavalcante. É um privilégio trabalhar numa empresa tão respeitada. Que humilde, comentou Berenice. E Dalila percebeu que havia algo venenoso naquele elogio aparente. E me diga, você tem família, estudos, planos para o futuro? As perguntas eram feitas em tom de interesse, mas Dalila sentia que cada resposta estava sendo usada para algum propósito que ela não conseguia identificar. Luan, percebendo o desconforto da situação, tentou interromper. Mãe, acho que podemos deixar Dalila trabalhar em paz. Mas Berenice não tinha terminado. Durante todo o almoço, ela continuou fazendo comentários aparentemente inocentes, que deixavam clara a diferença de classe entre Dalila e os presentes. Dalila, querida, você poderia trazer mais vinho? Mas cuidado, essa garrafa custa mais que um salário mínimo. Ou então, que eficiente você é, minha cara, deve ter aprendido a servir muito bem na sua educação anterior. Cada frase era uma cutilada disfarçada, e Dalila começou a entender que estava sendo humilhada propositalmente na frente de Luan e dos convidados. Ela mantinha a dignidade e a educação, mas por dentro sentia uma mistura de raiva e tristeza que a fazia querer sair correndo dali. O momento mais constrangedor chegou quando Berenice, fingindo inocência, derrubou propositalmente um copo de vinho tinto na mesa. Oh, que desastrada que sou! Exclamou ela teatralmente. Dalila, seja um amor e limpe isso para nós, por favor. Dalila se abaixou para limpar o vinho, sentindo o peso dos olhares de todos os presentes, especialmente o olhar furioso de Luan, que estava começando a entender exatamente o que a mãe estava fazendo. Berenice aproveitou o momento para fazer o comentário mais cruel de todos. Veja como ela é eficiente, Luan. Nasceu para servir, não é mesmo? Algumas pessoas simplesmente encontram seu lugar natural na vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Dalila sentiu as bochechas ficarem vermelhas de humilhação. Luan não conseguiu mais se conter. Mãe, preciso falar com você. Agora. Ele se levantou da mesa com uma expressão que Berenice conhecia bem. Era a mesma cara que ele fazia quando criança, e estava prestes a explodir de raiva. Desculpem-nos um momento, disse ele para os convidados, saindo da sala de reuniões e puxando a mãe para seu escritório particular. Assim que a porta se fechou, Luan explodiu. Como você ousa humilhar Dalila dessa forma? Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Berenice manteve a compostura como se estivesse esperando exatamente por aquela reação. Luan, querido, eu só estava sendo cordial com uma funcionária. Se você viu algo mais naquilo, talvez seja porque há algo que você não me contou.
Você sabe muito bem o que está fazendo, disse Luan, caminhando de um lado para outro do escritório. Você descobriu sobre mim e Dalila, e está tentando me envergonhar para que eu termine com ela. Berenice suspirou dramaticamente. Filho, eu soube sobre essa sua aventura, e estou preocupada com você. Essa moça é obviamente uma oportunista que está se aproveitando da sua boa vontade. Luan parou de andar e olhou para a mãe com uma expressão de incredulidade. Oportunista? Dalila é a pessoa mais genuína e pura que já conheci. Ela nem sequer sabia quem eu era quando nos conhecemos. Claro que sabia, rebateu Berenice. Todas essas moças sabem exatamente quem você é e quanto vale. Ela provavelmente planejou tudo desde o primeiro dia. A discussão estava se intensificando quando ouviram uma batida suave na porta. Era Dalila, que tinha terminado de servir o almoço e vinha se despedir antes de voltar às suas funções normais. Com licença, senhor Cavalcante, disse ela, entrando timidamente no escritório. Terminei o serviço e queria saber se precisava de mais alguma coisa. Berenice olhou para ela com um sorriso que era pura maldade disfarçada. Na verdade, querida, sim. Preciso ter uma conversa honesta com você. Dalila olhou para Luan em busca de orientação, mas ele estava visivelmente tenso e não sabia como protegê-la sem piorar a situação. Dalila, continuou Berenice, eu sei sobre você e meu filho, e quero que você entenda uma coisa. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para acabar com isso. O sangue gelou nas veias de Dalila. Berenice continuou com uma calma assustadora. Você parece ser uma moça trabalhadora, então vou lhe dar uma chance de sair dessa situação com dignidade. Aceite essa oferta. Ela pegou um envelope na bolsa e o estendeu para Dalila. Tem dinheiro suficiente aí dentro para você recomeçar a vida em outra cidade, longe do meu filho. Pegue isso, peça demissão amanhã e desapareça. É a melhor coisa que você pode fazer por todos nós. Dalila olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Senhora Cavalcante, disse ela com uma dignidade que surpreendeu até mesmo Berenice, eu não vou aceitar seu dinheiro, e não vou desistir de Luan porque a senhora acha que eu não sou boa o suficiente para ele. Berenice sorriu friamente. Então você escolheu o caminho difícil, que assim seja. E naquele momento, Dalila soube que a guerra havia começado oficialmente. A recusa de Dalila em aceitar o dinheiro de Berenice marcou o início de uma campanha sistemática de perseguição que tornaria os dias seguintes um verdadeiro inferno para a jovem. Berenice, furiosa por ter sua autoridade desafiada por uma simples faxineira, decidiu usar todos os recursos ao seu dispor para tornar a vida de Dalila insuportável. Na manhã seguinte ao confronto no escritório, ela começou sua operação de guerra psicológica, ligando para a supervisora da equipe de limpeza. Quero que a funcionária Dalila Santos seja observada de perto, disse ela, usando um tom de autoridade que não admitia questionamentos. Qualquer erro, qualquer atraso, qualquer coisa que possa ser considerada negligência no trabalho deve ser reportada diretamente para mim. Entendeu? A supervisora, intimidada pela pressão da mãe do patrão, concordou imediatamente, mesmo não entendendo completamente o que estava acontecendo. Paralelamente, Berenice começou a espalhar boatos venenosos sobre Dalila entre os funcionários administrativos da empresa. Em conversas aparentemente casuais, ela plantava sementes de desconfiança e preconceito. Soube que uma das funcionárias da limpeza anda se achando demais tentando se aproximar de pessoas importantes, comentava ela com a secretária principal. Essas moças às vezes se iludem, acham que podem subir na vida usando outros métodos que não o trabalho honesto. Ou então para o contador da empresa. Tenho observado que alguns funcionários andam muito familiarizados com a diretoria. Acho que precisamos manter mais distância profissional. Você não concorda? Cada comentário era cuidadosamente calculado para criar um ambiente hostil ao redor de Dalila, sem que Berenice parecesse estar fazendo algo explicitamente cruel. Dalila começou a sentir a mudança no ambiente de trabalho quase imediatamente. Colegas que antes a cumprimentavam cordialmente, agora a olhavam com desconfiança, ou simplesmente a ignoravam. A supervisora passou a criticar seu trabalho de forma excessivamente rigorosa, encontrando defeitos onde nunca antes tinha havido problemas. Dalila, este banheiro não está limpo o suficiente, dizia ela, mesmo quando o local estava impecável.
E você está demorando muito para terminar sua área. Precisa ser mais eficiente. Dalila tentava se concentrar no trabalho e ignorar as provocações, mas era impossível não perceber que algo tinha mudado drasticamente em sua rotina. O pior de tudo era que ela não podia reclamar com Luan sobre isso, pois não queria causar mais problemas entre ele e a mãe. Luan, por sua vez, estava vivendo um dilema terrível. Ele percebia claramente o que a mãe estava fazendo, mas cada tentativa de confrontá-la resultava em discussões cada vez mais intensas que não levavam a lugar nenhum. Berenice tinha se tornado uma mestra em fazer comentários aparentemente inocentes, que na verdade eram ataques diretos ao relacionamento dele com Dalila. Filho, você tem certeza de que essa moça realmente te ama? Ou será que ela vê em você uma oportunidade de melhorar de vida? Perguntava ela durante os jantares em família. Às vezes as pessoas podem ser muito convincentes quando querem algo. Ou então, Luan, você já pensou no que as pessoas vão dizer quando souberem que você está namorando uma faxineira? Nossa família sempre teve uma reputação impecável na sociedade londrinense. A situação chegou ao limite numa sexta-feira à noite, quando Berenice decidiu confrontar Dalila diretamente mais uma vez. Ela esperou até o horário em que sabia que Luan costumava encontrar com a moça e apareceu no 22º andar sem avisar. Dalila estava organizando alguns documentos na mesa do escritório quando Berenice entrou como um furacão. Ainda aqui, querida, disse ela, com uma doçura falsa que não enganava ninguém. Pensei que já tivesse entendido o recado. Dalila se endireitou, tentando manter a compostura apesar do nervosismo. Senhora Cavalcante, eu estou trabalhando. Se tem algum problema com meu desempenho, pode falar com a supervisora. Berenice riu de forma cruel. Meu problema não é com seu trabalho, é com suas ambições desmedidas. Você realmente acha que meu filho pode te amar de verdade? Continuou Berenice, circulando ao redor de Dalila como um predador cercando sua presa. Luan foi criado num ambiente de refinamento e educação que você nem consegue imaginar. Ele está acostumado com mulheres sofisticadas, cultas, que podem estar ao lado dele em eventos sociais importantes. O que você tem a oferecer além de juventude e uma história triste? Dalila sentiu as palavras como punhaladas, mas tentou manter a dignidade. Eu ofereço amor verdadeiro, senhora, algo que aparentemente é raro no mundo da senhora. Berenice parou de andar e olhou para Dalila com uma raiva que ela não conseguiu mais disfarçar. Como você ousa me falar assim? Você é apenas uma empregada, uma ninguém que deveria ser grata por ter um emprego numa empresa respeitável. Foi nesse momento que Luan chegou ao escritório e ouviu as últimas palavras da mãe. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, entrando rapidamente e se posicionando entre Berenice e Dalila. Nada demais, filho, disse Berenice, tentando voltar ao tom doce. Só estava tendo uma conversa esclarecedora com a Dalila. Luan olhou para Dalila e viu lágrimas contidas em seus olhos, uma mistura de dor e dignidade ferida que o fez sentir uma raiva que ele nunca tinha experimentado antes. Mãe, isso precisa parar agora. Você não tem o direito de humilhar Dalila dessa forma. Berenice suspirou teatralmente. Luan, você não consegue ver que essa moça está se aproveitando de você? Ela engravidou de propósito para te prender. A bomba explodiu no meio do escritório. Dalila olhou para Berenice com total incompreensão. Do que a senhora está falando? Eu não estou grávida. Berenice sorriu com maldade. Não? Que interessante. Porque eu mandei investigar sua vida, querida, e descobri que você faltou ao trabalho 3 vezes nas últimas 2 semanas para ir ao médico. E ontem, você passou mal durante o expediente. Todos os sinais clássicos. Dalila sentiu o mundo girar. Era verdade que tinha se sentido enjoada algumas vezes recentemente e que tinha marcado uma consulta médica porque sua menstruação estava atrasada. Mas ela tinha atribuído tudo ao estresse da situação. Eu não sei se... começou ela, mas não conseguiu terminar a frase. Luan olhou para ela com uma mistura de surpresa e preocupação. Dalila, é verdade? Dalila se sentiu encurralada, confusa e completamente perdida. Ela realmente não sabia se estava grávida, mas as palavras de Berenice a fizeram perceber que era uma possibilidade real. Eu não tenho certeza, disse ela baixinho. Mas pode ser. Berenice aproveitou o momento de confusão para dar o golpe final. Viu, Luan? Ela nem teve a decência de te contar.
Provavelmente estava esperando o momento certo para te chantagear emocionalmente. Luan se virou para a mãe com uma fúria explosiva. Chega, você ultrapassou todos os limites. Não importa se Dalila está grávida ou não, isso não muda nada do que eu sinto por ela. Berenice ficou vermelha de raiva. Não muda? Luan, você vai jogar fora toda a sua educação, sua posição social, o futuro da nossa família por causa de uma aventura com uma empregada grávida? Se for preciso, sim, gritou Luan, perdendo completamente a compostura. Porque eu amo Dalila mais do que qualquer coisa nesta vida, e não vou deixar você destruir nossa felicidade com seu preconceito nojento. Berenice olhou para o filho como se ele tivesse lhe dado um tapa. Então você escolheu ela ao invés da sua própria família. Luan respirou fundo e disse as palavras que mudariam tudo. Se você continuar tratando Dalila dessa forma, sim, estou escolhendo ela. Berenice ficou em silêncio por alguns segundos, processando a declaração do filho. Então, com uma frieza assustadora, ela se virou para Dalila e gritou: "Tira essa mulherzinha daqui da minha frente! Saia da minha empresa e nunca mais volte!" O grito ecoou pelo andar inteiro, e Dalila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela olhou para Luan em busca de apoio, mas viu que ele estava tão chocado quanto ela com a explosão da mãe. "Dalila", começou ele, mas ela já estava se afastando. "Não, Luan", disse ela com a voz quebrada. "Sua mãe está certa. Eu não deveria estar aqui. Não deveria estar causando todos esses problemas na sua família." Luan tentou segurar o braço dela. "Dalila, não. Não deixe ela fazer isso conosco." Mas Dalila se afastou, pegou seus materiais de limpeza e se dirigiu para a porta. "Eu te amo, Luan", disse ela antes de sair, "mas não posso mais ser a causa da sua infelicidade." E com essas palavras, ela saiu do escritório, deixando Luan sozinho, com uma mãe triunfante e um coração completamente despedaçado. A semana que se seguiu à saída dramática de Dalila do escritório foi a mais longa e dolorosa da vida de Luan. Ele passou os primeiros 2 dias tentando localizá-la, mas descobriu que ela não estava mais morando no apartamento do conjunto habitacional Vida Nova. Os vizinhos contaram que ela tinha saído de madrugada com algumas sacolas, dizendo apenas que precisava cuidar de uns assuntos urgentes e que voltaria quando pudesse. Luan visitou todos os hospitais da cidade, todas as clínicas médicas que ela poderia ter procurado, e até contratou um detetive particular para tentar encontrá-la. Mas Dalila parecia ter simplesmente desaparecido, como se a terra tivesse se aberto e a engolido completamente. A cada dia sem notícias, o desespero de Luan crescia exponencialmente, e ele mal conseguia trabalhar ou dormir, consumido pela culpa e pela saudade. Berenice, por sua vez, observava o sofrimento do filho com uma mistura de satisfação e preocupação. Ela tinha conseguido o que queria, separar Luan daquela mulherzinha, mas não esperava que a reação dele fosse tão intensa e duradoura. Luan mal falava com ela, comia pouco, não saía de casa exceto para trabalhar, e quando estava em casa passava horas trancado no quarto ou andando pelos jardins da mansão como um fantasma. "Luan, você precisa superar isso", tentou ela numa terça-feira durante o café da manhã. "Sei que está difícil agora, mas com o tempo você vai perceber que foi melhor assim." Luan levantou os olhos do prato intocado e a olhou com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de desgosto e decepção profunda. "Mãe, você destruiu a única coisa que me fazia realmente feliz. E o pior é que ainda acha que fez algo bom." Berenice tentou se justificar, mas Luan se levantou e saiu da sala, deixando-a sozinha com suas próprias dúvidas pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, longe dali, Dalila estava passando pelos dias mais difíceis de sua vida numa pequena pensão nos arredores de Maringá, cidade vizinha de Londrina. Depois da humilhação no escritório, ela tinha voltado para casa e contado tudo para sua mãe, que apesar da doença, ainda tinha forças para ser o porto seguro da filha. "Minha menina", disse Dona Maria, acariciando os cabelos de Dalila enquanto ela chorava. "Às vezes, a vida nos coloca em situações muito difíceis para testar nossa força, mas você é uma guerreira, sempre foi. Vai passar por isso também." No dia seguinte, Dalila confirmou suas suspeitas num exame de sangue. Estava realmente grávida de quase 2 meses. A notícia deveria ter sido uma alegria, mas nas circunstâncias em que se encontrava, era mais uma complicação numa situação já impossível.
Dona Maria, apesar de fraca, insistiu que elas fossem para Maringá temporariamente, ficar na casa de uma irmã dela que podia ajudá-las até encontrarem uma solução melhor. Filha, você precisa pensar no bebê agora, disse ela com a sabedoria de quem já passou por muito na vida. E precisa decidir se vai contar para o Luan sobre a gravidez ou não. Ele tem o direito de saber, mas você também tem o direito de se proteger. Dálila passava as noites acordada, uma mão no ventre ainda plano, pensando no futuro incerto que a esperava. Ela amava Luan profundamente, mas também sabia que voltar para Londrina significaria enfrentar novamente Berenice e todo o preconceito daquele mundo ao qual ela nunca pertenceria realmente. Talvez seja melhor assim, pensava ela nas madrugadas insones. Talvez seja melhor deixar Luan livre para encontrar alguém que sua família possa aceitar. Mas o destino tinha outros planos. Na quinta-feira da segunda semana, Dalila começou a sentir dores abdominais intensas acompanhadas de sangramento. Dona Maria, apesar de sua própria fragilidade, insistiu que fossem imediatamente para o hospital. Filha, você está perdendo o bebê, disse ela com lágrimas nos olhos, segurando a mão de Dalila no táxi que as levava para o pronto-socorro. No hospital, os médicos confirmaram que Dalila estava tendo um aborto espontâneo, provavelmente causado pelo estresse extremo das últimas semanas. É mais comum do que você imagina, explicou a médica com gentileza. O primeiro trimestre é um período delicado, e situações de muito estresse emocional podem mesmo causar esse tipo de intercorrência. Dálila se sentiu como se estivesse sendo punida pelo universo, perdendo não apenas o homem que amava, mas também o filho que carregava. Enquanto Dalila se recuperava no hospital de Maringá, a vida de Luan em Londrina estava se desintegrando rapidamente. Ele tinha parado completamente de fazer suas refeições em casa, preferindo comer no escritório ou pedir comida para evitar encontrar a mãe. Tiago, seu melhor amigo, estava cada vez mais preocupado com o estado dele. Cara, você não pode continuar assim, disse ele numa tarde, invadindo o escritório e encontrando Luan olhando pela janela com uma expressão perdida. Faz 2 semanas que você mal dorme, mal come e está deixando a empresa andar sozinha. O que aconteceu? Luan se virou para o amigo e, pela primeira vez desde que tudo começou, contou toda a história. O relacionamento com Dalila, a descoberta da mãe, a humilhação no escritório, o desaparecimento dela. Tiago ouviu tudo em silêncio, percebendo a profundidade do sofrimento do amigo. Luan, você já pensou que talvez Dalila tenha ido embora justamente para te proteger? Perguntou Tiago depois de ouvir toda a história. Se ela te ama mesmo, como você diz que ama, pode estar sofrendo tanto quanto você, mas tentando fazer o que acha que é melhor para vocês dois. Luan nunca tinha pensado nessa possibilidade, sempre assumindo que Dalila tinha desistido dele por causa da pressão da família. Mas então por que ela não me procura? Por que não me dá uma chance de resolver isso? Porque talvez ela ache que você vai escolher sua família no final das contas, respondeu Tiago. Luan, você precisa tomar uma decisão. Ou vai atrás da mulher que ama e luta pelo relacionamento de vocês, ou aceita que perdeu e tenta seguir em frente, mas não pode ficar nesse limbo para sempre. Aquela conversa foi um divisor de águas para Luan. Ele percebeu que tinha sido passivo demais na situação, deixando que a mãe controlasse tudo enquanto a mulher que amava sofria longe dele. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, ele tomou a decisão mais importante de sua vida. Luan chegou em casa na hora do almoço e encontrou Berenice na sala, lendo uma revista de decoração como se nada tivesse acontecido. Mãe, precisamos conversar, disse ele com uma determinação na voz que ela não estava esperando. Claro, filho. Que bom que finalmente está voltando ao normal. Luan se sentou na poltrona à frente dela e a olhou diretamente nos olhos. Eu não estou voltando ao normal, e não vou voltar enquanto Dalila não estiver na minha vida. Berenice suspirou com irritação. Luan, você não vai me dizer que ainda está pensando naquela moça depois de tudo que aconteceu? Estou pensando nela todos os segundos de todos os dias, respondeu ele sem hesitar. E vou continuar pensando até encontrá-la e me desculpar por ter deixado você humilhá-la da forma como fez. Berenice se endireitou na poltrona, percebendo que a conversa estava tomando um rumo que ela não controlava. Filho, seja sensato. Você tem uma posição social a manter, uma empresa a dirigir, um futuro brilhante pela frente.
Não pode jogar tudo isso fora por uma paixão passageira. Luan se levantou e caminhou até a janela, olhando para os jardins perfeitamente cuidados da mansão. Sabe o que eu aprendi nessas 2 semanas, mãe? Que posição social, dinheiro, status, nada disso vale alguma coisa se você não tem alguém para compartilhar de verdade. Dalila me fez perceber que eu estava vivendo uma vida vazia, rodeado de pessoas que só se interessavam pelo meu patrimônio, continuou Luan, se virando para enfrentar a mãe. Ela me amava pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, e eu a perdi por causa do seu preconceito. Berenice se levantou também, sentindo que estava perdendo o controle da situação. Luan, você está sendo dramático. Existem muitas moças adequadas que podem te fazer feliz. Posso apresentar você para... Não quero nenhuma outra mulher, explodiu Luan. Quero Dalila. E se você não consegue aceitar isso, então você é que vai ter que sair desta casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Berenice olhou para o filho como se não o reconhecesse. Você está me expulsando da minha própria casa por causa de uma empregada? Luan respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam sua relação com a mãe para sempre. Esta casa é minha, mãe. Papai deixou tudo para mim quando morreu, lembra? E sim, se você não consegue respeitar a mulher que eu amo, então acho melhor você procurar outro lugar para morar. Berenice ficou pálida. Luan, você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério. Você tem 1 semana para decidir. Ou aceita Dalila como parte desta família quando eu a encontrar, ou procura outro lugar para viver. A escolha é sua. Berenice tentou argumentar, apelar para a culpa, lembrar dos sacrifícios que fez pela família. Mas Luan não se deixou abalar. Pela primeira vez na vida, ele estava colocando seus próprios sentimentos e sua própria felicidade acima das expectativas familiares. Naquela mesma tarde, o destino começou a conspirar para reunir os 2 corações partidos. Dona Conceição, a funcionária mais antiga da empresa, tinha ficado sabendo através dos boatos que circulavam pelos corredores sobre a briga entre Luan e sua mãe por causa de Dalila. Ela sempre teve um carinho especial pela moça, admirando sua educação e dedicação ao trabalho, e ficou indignada quando soube como ela tinha sido tratada. Dona Conceição conhecia uma rede informal de trabalhadores domésticos que se espalhava por várias cidades da região e decidiu usar esses contatos para tentar localizar Dalila. Foi assim que ela descobriu que uma moça com a descrição de Dalila estava numa pensão em Maringá, acompanhada por uma senhora doente que parecia ser sua mãe. Dona Conceição foi até o escritório de Luan numa segunda-feira de manhã, bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Senhor Luan, descobri onde está a Dalila. Luan quase derrubou a xícara de café que estava tomando. Onde? Como você soube? Tenho minhas fontes, disse Dona Conceição com um sorriso enigmático. Ela está numa pensão em Maringá, mas pelo que soube, não está bem de saúde. Parece que perdeu um bebê na semana passada. O mundo parou para Luan. Dalila tinha estado grávida e ele nem sabia, e agora tinha perdido o filho deles por causa de todo esse sofrimento. Dona Conceição, a senhora tem o endereço? Tenho. Mas, senhor Luan, vá rápido. A moça está muito abatida e, pelo que me contaram, está pensando em ir embora de vez da região. Luan não perdeu tempo. Pegou as chaves do carro e saiu direto para Maringá, dirigindo como um louco pelas estradas que separavam as 2 cidades. Durante todo o trajeto, ele pensava no que ia dizer para Dalila, como ia se desculpar por ter deixado que as coisas chegassem àquele ponto, como ia convencê-la a voltar com ele. Quando chegou na pensão, um local simples, mas limpo nos arredores da cidade, seu coração estava batendo tão forte que ele podia ouvir o som nos ouvidos. A dona da pensão o levou até o quarto onde Dalila estava, mas o advertiu. Ela não está recebendo visitas. Está muito abatida desde que voltou do hospital. Luan bateu suavemente na porta. Dalila, sou eu, Luan. O silêncio do outro lado da porta durou uma eternidade. Quando a porta finalmente se abriu, Luan quase não reconheceu a mulher que estava diante dele. Dalila tinha emagrecido muito, estava pálida, e seus olhos tinham uma tristeza profunda que o fez sentir como se tivesse levado um soco no peito. Luan, disse ela baixinho, o que você está fazendo aqui? Vim te buscar, respondeu ele, tentando controlar a emoção na voz. Vim te pedir perdão por tudo o que aconteceu. Dalila o olhou por alguns segundos
e então se afastou da porta, deixando-o entrar. O quarto era pequeno e simples, com 2 camas onde Dona Maria dormia profundamente, medicada para a dor. Dalila se sentou numa cadeira ao lado da cama da mãe e fez sinal para que Luan se sentasse na outra cadeira disponível. Luan, você não deveria ter vindo, disse ela sem olhar para ele. Por quê? Perguntou ele, aproximando a cadeira. Porque só vai tornar tudo mais difícil. Sua mãe estava certa sobre uma coisa. Somos de mundos muito diferentes. Eu nunca vou conseguir fazer parte do seu mundo sem causar problemas. Luan pegou as mãos dela, que estavam geladas. Dalila, eu expulsei minha mãe de casa. Ela levantou os olhos surpresa. Disse para ela que se não conseguisse aceitar você, teria que procurar outro lugar para morar. Escolhi você, Dalila. Escolhi nosso amor. Dalila sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Luan, eu perdi o bebê. Estava grávida e perdi por causa de todo esse estresse. Eu sei, disse ele, aproximando o rosto do dela, e me perdoa por não ter estado ao seu lado quando você mais precisou de mim. Mas isso não muda nada do que eu sinto por você, continuou Luan, beijando suavemente as mãos dela. Se você quiser, podemos ter outros filhos. Se não quiser, não importa. O que importa é que eu te amo e quero passar o resto da minha vida provando isso para você todos os dias. Dalila não conseguia mais conter as lágrimas. Luan, sua família nunca vai me aceitar. Sua mãe, minha mãe vai ter que aceitar ou vai ficar sem um filho. A decisão é dela. Luan se ajoelhou diante da cadeira de Dalila, pegando o rosto dela entre as mãos. Dalila Santos, quer se casar comigo? Quer construir uma família comigo? Quer me dar a chance de te fazer feliz pelo resto da vida? Dalila olhou nos olhos do homem que amava e viu ali uma determinação e uma sinceridade que a fizeram acreditar que talvez, só talvez, o amor pudesse mesmo vencer todas as dificuldades. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero. 6 meses depois daquele reencontro emocionante na pensão de Maringá, a vida de Dalila e Luan tinha se transformado completamente, mas não da forma que muitas pessoas esperavam. Em vez de simplesmente trazer Dalila para sua mansão na Gleba Palhano, Luan tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele vendeu a propriedade imponente onde tinha crescido e comprou uma casa menor, mais aconchegante e cheia de luz num bairro de classe média alta de Londrina. Quero começar nossa vida juntos num lugar que seja nosso, não onde eu vivi com as lembranças do passado, explicou ele para Dalila enquanto visitavam a casa nova pela primeira vez. Era uma construção moderna, com 3 quartos, um jardim amplo, onde Dalila poderia plantar suas flores, e uma atmosfera de lar de verdade que a mansão familiar nunca teve. O casamento aconteceu numa cerimônia simples, mas emocionante, na igreja do bairro onde Dalila tinha crescido. Ela usava um vestido branco simples que a deixava radiante, e Luan não conseguia parar de sorrir enquanto a via caminhando em sua direção. Dona Maria, que tinha se recuperado significativamente depois que a filha voltou feliz para casa, chorava de emoção vendo sua menina se casar com um homem que claramente a amava de todo o coração. Minha filha sempre mereceu ser feliz, dizia ela para qualquer um que quisesse ouvir. Deus nunca abandona quem tem bom coração. A cerimônia contou com a presença de Tiago, que tinha se tornado não apenas testemunha do casamento, mas também um grande amigo de Dalila, alguns funcionários da empresa que genuinamente gostavam do casal, e principalmente Dona Conceição, que se considerava uma espécie de cupido por ter sido responsável pelo reencontro dos dois. Berenice não compareceu ao casamento, mantendo sua postura de não aceitar a união do filho. Depois que Luan cumpriu sua ameaça e realmente a expulsou de casa, ela foi morar num apartamento elegante no centro da cidade, bancado pela mesada generosa que o filho continuava depositando em sua conta. Nos primeiros meses, ela alimentou a esperança de que Luan voltaria atrás e terminaria o relacionamento com Dalila. Mas quando viu as fotos do casamento circulando entre os conhecidos, entendeu que a decisão era definitiva. Meu filho se perdeu, dizia ela para as amigas nos almoços sociais. Mas um dia ele vai perceber o erro que cometeu. No fundo, porém, Berenice começava a sentir um vazio que não conseguia preencher com compras, viagens ou eventos sociais. Pela primeira vez em sua vida, ela estava verdadeiramente sozinha. Dalila, por outro lado, floresceu de uma forma que impressionava todos que a conheciam.
Com o apoio incondicional de Luan, ela voltou a estudar pedagogia, desta vez numa faculdade particular, onde podia ter horários mais flexíveis. Luan fazia questão de ajudá-la com os estudos, muitas vezes ficando acordado até tarde, para ouvi-la ensaiar apresentações ou discutir teorias educacionais que ela estava aprendendo. Você tem uma paixão pelo ensino que é contagiante, dizia ele, observando como os olhos dela brilhavam quando falava sobre seus projetos acadêmicos. Mal posso esperar para ver você realizando seu sonho de ter uma escola própria. E esse sonho não estava assim tão distante. Luan tinha começado a separar uma parte dos lucros da empresa para criar um fundo que permitiria a Dalila abrir uma escola comunitária assim que se formasse. A empresa Cavalcante Empreendimentos também passou por mudanças significativas sob a nova influência de Dalila. Ela convenceu Luan a implementar programas sociais para os funcionários, incluindo bolsas de estudo para os filhos dos trabalhadores e um plano de saúde mais abrangente. Luan, você pode usar sua posição para fazer muito mais do que apenas ganhar dinheiro, dizia ela durante as conversas que tinham todas as noites sobre os projetos da empresa. Pode realmente melhorar a vida das pessoas que trabalham com você. Essas mudanças fizeram com que Luan se tornasse um patrão mais querido e respeitado, e a empresa começou a ser reconhecida não apenas pela qualidade de seus empreendimentos, mas também pela responsabilidade social. A grande virada na relação com Berenice aconteceu 9 meses depois do casamento, quando Dalila engravidou novamente. Desta vez, a gravidez foi planejada e desejada, e transcorreu de forma tranquila e feliz. Quando Luan ligou para contar à mãe que ela seria a avó, Berenice sentiu uma emoção que não esperava. Apesar de toda sua resistência ao casamento, a ideia de ter um neto mexeu com algo profundo em seu coração. Como ela está passando? Perguntou ela, tentando disfarçar o interesse na voz. Está linda, mãe, radiante. Você gostaria de vê-la? O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Talvez, respondeu Berenice finalmente. Talvez seja a hora de conhecer melhor a mãe do meu neto. O primeiro encontro entre Berenice e Dalila depois do casamento aconteceu numa tarde de domingo, na casa nova do casal. Luan estava visivelmente nervoso, temendo que a mãe voltasse a criar problemas, mas Dalila, que estava com 6 meses de gravidez e irradiava uma serenidade maternal, o tranquilizou. Luan, sua mãe está sozinha e perdendo a chance de conhecer o neto. Isso deve estar sendo difícil para ela também. Quando Berenice chegou trazendo presentes caros para o bebê que ainda não tinha nascido, ela encontrou uma Dalila muito diferente da faxineira insegura que tinha humilhado meses antes. Esta Dalila estava em sua própria casa, cercada pelo amor do marido, estudando para realizar seus sonhos e carregando no ventre o primeiro neto de Berenice. Dalila, disse Berenice hesitante quando se sentaram para conversar enquanto Luan preparava um café na cozinha, eu vim aqui porque quero conhecer meu neto quando ele nascer, mas para isso preciso conviver com você. Dalila a olhou com gentileza, mas sem submissão. Senhora Berenice, eu entendo que a nossa situação não é fácil para a senhora, mas preciso que entenda que eu amo seu filho de verdade e que nossa família vai existir com ou sem sua aprovação. Seria muito melhor para todos, especialmente para esta criança, se pudéssemos ter uma relação respeitosa. Berenice foi surpreendida pela maturidade e firmeza de Dalila. Você mudou muito, comentou ela. Não mudei, respondeu Dalila. Só parei de ter medo de ser quem sempre fui. O nascimento de Miguel Cavalcante Santos, 8 meses depois, foi o evento que finalmente uniu a família de uma forma inesperada. Berenice estava na sala de espera do hospital quando o bebê nasceu, e quando Luan saiu do quarto carregando o filho nos braços, ela sentiu um amor instantâneo e avassalador que a fez esquecer temporariamente todas as suas reservas. Ele é lindo, disse ela com lágrimas nos olhos, estendendo os braços para segurar o neto. Posso? Luan colocou o bebê nos braços da mãe e observou como ela se derretia de amor pela criancinha. Mãe, quer conhecer a mulher extraordinária que me deu esse presente? Berenice olhou para o filho e assentiu. Quero. Quando Berenice entrou no quarto onde Dalila se recuperava do parto, ainda segurando Miguel nos braços, algo fundamental mudou entre as duas mulheres. Dalila, disse Berenice com uma sinceridade que surpreendeu a todos,
Obrigada por dar a meu filho a felicidade que eu nunca consegui dar e por me dar este neto lindo. Dalila sorriu, estendendo a mão para tocar suavemente o bracinho do bebê. Senhora Berenice, Miguel vai precisar de sua avó, e eu gostaria muito que ela fizesse parte da vida dele. Foi o início de uma relação que nunca seria perfeita, mas que se basearia no respeito mútuo e no amor compartilhado pela criança que tinha conseguido unir corações aparentemente irreconciliáveis. 2 anos depois do nascimento de Miguel, a vida da família Cavalcante Santos tinha encontrado um equilíbrio harmonioso que ninguém imaginava ser possível. Dalila se formou em pedagogia com louvor e abriu sua escola comunitária num bairro carente de Londrina, realizando finalmente seu sonho de ensinar crianças que não tinham acesso à educação de qualidade. Luan expandiu os negócios da empresa, sempre mantendo o foco na responsabilidade social que Dalila tinha o inspirado a adotar. Berenice, que inicialmente relutou em aceitar a nora, tornou-se uma avó extremamente presente e carinhosa, descobrindo que o amor incondicional de uma criança pode curar até mesmo os preconceitos mais arraigados. A história de Dalila e Luan se tornou um exemplo na cidade de que o amor verdadeiro pode mesmo superar as diferenças sociais, os preconceitos familiares e todas as dificuldades que a vida impõe. Eles construíram uma família baseada no respeito, na compreensão e na convicção de que o valor de uma pessoa não se mede pelo dinheiro que tem no banco, mas pela pureza do seu coração e pela força dos seus sonhos. E quando Miguel cresceu o suficiente para entender, eles contaram para ele a história de como seus pais se conheceram, de como o amor deles enfrentou muitas tempestades e de como a família que ele conhecia tinha sido construída com muita luta, muita fé e muito amor verdadeiro. Filho, dizia Dalila sempre, o amor não escolhe classe social, não olha a conta bancária, não liga para o que os outros vão dizer. O amor verdadeiro escolhe o coração, e quando encontra um coração puro para amar, nada neste mundo consegue destruir essa força. E assim eles viveram, felizes para sempre, provando que os contos de fada podem sim acontecer na vida real, quando encontramos coragem para lutar pelo que realmente importa. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos ensina que o amor verdadeiro é a força mais poderosa que existe. Dalila e Luan nos mostraram que não importa de onde viemos ou qual nossa condição social, quando duas pessoas se amam de verdade, com pureza de coração e determinação para enfrentar os obstáculos, nada pode separá-las para sempre. A jornada deles não foi fácil. Enfrentaram preconceito, humilhação, separação e muita dor. Mas também nos provaram que vale a pena lutar por quem amamos, que devemos ter coragem para defender nossos sentimentos e que o respeito deve estar acima de qualquer diferença. Berenice aprendeu que o amor não se compra com dinheiro ou status social. Luan descobriu que a felicidade verdadeira está em amar e ser amado por quem somos, não pelo que temos. E Dalila nos ensinou que a dignidade e o amor próprio são tesouros que ninguém pode tirar de nós. Espero que esta história tenha tocado o coração de vocês, tanto quanto tocou o meu. Deixem nos comentários como se sentiram. Compartilhem com pessoas que precisam acreditar no amor verdadeiro. E se ainda não fazem parte da nossa família, se inscrevam para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes. Que Deus abençoe a todos vocês e lembrem-se, o amor sempre vence. Até a próxima história.